Olá, Deus nunca falha. Você crê nisso? Você acredita nessa verdade? Que Deus nunca falha? E se você acredita que Deus nunca falha, por que é que então você se preocupa tanto? Por que é que você se preocupa demais, sendo que você serve a um Deus que nunca falha e que pode todas as coisas? Então, quero ler para você, lá em 1 Reis 19, uma história de alguém muito conhecido por nós, que passou por um momento difícil na sua vida, um momento de temor, um momento em que ele temeu e se preocupou, ficou ansioso, e a gente vai ver que na Bíblia, mesmo pessoas que são usadas por Deus, em algum momento podem passar por isso. Mas não é motivo para a gente deixar de crer no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler para você 1 Reis 19, lá no versículo 1, que diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, os profetas de Baal. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Então Elias, a gente conhece a história. Elias confrontava o rei Acabe, rei de Israel, um rei que foi o pior rei de Israel que o povo já teve, e depois dele outro pior não teve. Ele foi tão terrível, ele foi tão idólatra, ele foi tão terrível e deixou de seguir ao Senhor, foi desobediente. Ele foi um homem que se curvou a ídolos, casou-se com Jezabel, uma mulher filha do rei dos Sidônios, uma mulher idólatra, que ela se dobrava diante dos deuses, ela se dobrou diante de Baal, que era um dos deuses que eles consideravam o Deus da fertilidade. Eles, quando precisavam de colheitas, quando eles plantavam e queriam a prosperidade nas colheitas, eles sacrificavam a Baal. Então, o povo se tornou idólatra no reino do rei Acabe. E Elias é levantado por Deus para confrontar o pecado do rei e do povo e trazer juízo sobre eles. Então, Elias é o profeta que orou e disse que não ia chover sobre a terra até que ele falasse novamente. Então, o povo ficou sem chuva durante 3 anos e meio. E aqui, nesse momento em que nós estamos lendo aqui, o que acontece? Elias, ele vai até o Monte Carmelo e ele desafia os profetas de Baal. E lá ele mostra que Deus é o verdadeiro Deus, quando ele ora e Deus manda fogo do céu, queima o sacrifício, lambe toda a água que havia naquele lugar. E aí depois ele ora para que chova, venha chuva. Mas acontece que depois de todas essas vitórias que ele teve, acontece que Jezabel diz que ele vai morrer, que ela vai encontrar ele, vai matar ele, assim como ele fez com os profetas de Baal. E aqui a gente vê o quê? Que ele era um homem usado por Deus, extremamente usado por Deus. E mesmo assim, mesmo após vencer uma grande batalha espiritual, ele passa por um momento muito difícil na vida dele, porque quando ele sofre aquela pressão de Jezabel, quando ele é pressionado, ele acontece algo com ele que a Bíblia diz lá no versículo 3, temendo, pois, Elias. Então veio um medo no coração dele, veio um temor sobre o que ia acontecer com ele agora, depois que ele venceu batalhas, mas ele foi ameaçado por um grande problema.
por uma grande pressão, uma opressão que era Jezabel. Então o medo leva à ansiedade, à preocupação e até faz ele desejar a própria morte. E muitas vezes é o que acontece conosco. Nós estamos nesse mundo vivendo, fazendo a vontade de Deus, obedecendo, caminhando com Cristo, e muitas vezes, mesmo assim, a gente é pressionada por batalhas, por grandes batalhas. E aí vem na nossa caminhada também momentos em que nós vamos temer, e o temor vai nos trazer a angústia, a preocupação, a ansiedade, e muitas mulheres estão até pensando que elas não deveriam nem viver. Tamanho é o problema, tamanha a dificuldade, tamanha a pressão. Então nós somos humanas, carne e osso, né? Somos alma, coração, e algumas batalhas vêm tentar fazer a gente desanimar. E eu pergunto para você, você está preocupada? Você está ansiosa? Você está temendo algo? Você está com medo de alguma coisa? E através de Elias, Deus vai nos ensinar algumas coisas hoje. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: não se esconda. Lá no versículo 4, né? Elias, ele mesmo, porém, se foi ao deserto, ao caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro. Então, muitas vezes, a primeira reação nossa, humana, é nos esconder. Quando vem uma pressão, um problema, uma dificuldade, uma doença, uma batalha dentro da nossa casa, com os filhos, com o marido, no trabalho, a gente tem essa primeira reação que é nos esconder. Numa situação difícil, às vezes a gente pensa que é mais fácil a gente se esconder, como Elias fez, foi para baixo de um zimbro, para baixo de uma árvore, e ali ele se esconde, ele não quer falar, ele tá lá só ele, sozinho, achando que está sozinho, se escondendo até de Deus. Então é muito fácil a gente não querer falar com ninguém, a gente ficar triste, a gente ficar acuada, a gente ficar quieta, né? Quando a gente tá passando por uma batalha, a primeira coisa é o silêncio, a gente quer ficar quieta, guardar o coração, a gente começa só a pensar, mas cuidado, porque isso pode até trazer uma depressão. Se a gente se esconder, a gente pode se decepcionar com tudo, com o mundo, com Deus, com a situação e até ficar deprimida, até ter uma depressão. E aí, eu quero dizer para você, não é pecado você ficar desanimada. Você se entristecer, você temer ou até mesmo você se preocupar, não é pecado, não é uma coisa que vai tirar a minha salvação, eu me entristecer, eu ficar pensando, eu ficar desanimada, eu querer me esconder. Não, isso não vai tirar a tua salvação, isso até não é pecado. O pecado é esquecer nesse momento quem é Deus. O pecado é esquecer daquele que pode todas as coisas, daquele que luta as nossas lutas e que nunca perdeu uma batalha. Isso sim é pecado. É esquecer que Deus está no controle da nossa vida. Assim como Elias, né? Ele foi para baixo daquele zimbro e ele pediu a morte, ele pediu para morrer. Basta, agora Deus. Eu não sou melhor que os meus pais, me leva, agora chegou a minha hora, eu não quero mais viver. Isso sim é pecado. Achar que Deus não pode fazer mais nada por nós. A segunda coisa que eu aprendo: confie no poder sobrenatural de Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus, ele é poderoso, ele tem um poder sobre o mundo, sobre a química, sobre a física, ele tem poder sobre a terra, ele controla os animais, ele controla o vento, o tempo, ele tem poder sobrenatural. Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito, assim como aconteceu com Elias. Então confie no poder sobrenatural de Deus. A fé precisa ser viva no nosso coração. Deus envia anjos para nos dar o livramento. Ele usa de todos os meios e situações. A gente é que não vê, a gente é que esquece, a gente é que não crê. Então aqui no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então Deus enviou um anjo, um ser celestial. Como a Bíblia diz, Deus envia anjos para nos dar o livramento, para nos livrar. E a gente precisa crer. A gente vê lá na frente, depois que Elias é levado ao céu, arrebatado, o sucessor dele, né, o discípulo dele, Eliseu, vai ficar,
E Eliseu também vai viver o sobrenatural. Eliseu está lá no momento em que o rei da Síria, ele ataca Israel e o moço de Eliseu, Geazi, ele está apavorado, ele está vendo o exército do rei da Síria, que é muito numeroso. Mas Eliseu diz para ele: maior é o exército que está conosco do que o que está com eles, com o rei da Síria. E aí Geazi não entende. E aí Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando Geazi olha, em cima do morro, em cima do monte, ao redor da cidade, tem carros e cavalos de fogo. O exército do Deus vivo, um exército sobrenatural que eu creio que está ao nosso redor, que todas as vezes que nós passamos por dificuldades, nós clamamos: Senhor, vem no meu socorro. Ele envia anjos de guerra, ele envia anjos com espadas, ele envia carros e cavalos de fogo para nos proteger. Então nós temos que crer no sobrenatural. Nós vemos também Daniel na cova dos leões. Quando Daniel foi mandado à cova dos leões porque ele se recusou a adorar a estátua do rei, o que acontece? Deus envia um anjo dentro da cova que fecha a boca dos leões. Isso é sobrenatural, isso acontece hoje na nossa vida. Deus envia anjos para calar o nosso inimigo, para nos livrar dos problemas e das dificuldades. A gente é que esquece de usar a nossa fé e crer no sobrenatural. Quando os amigos de Daniel são lançados na fornalha de fogo ardente, o que acontece? Jesus. A Bíblia diz que há um homem semelhante ao Filho do Homem dentro da fornalha. O próprio Jesus já estava ali passeando na terra, dando livramento. Então os 3 amigos não foram queimados. Havia mais uma pessoa com eles e quando saem da fornalha eles estão intactos, ilesos. Jesus, quando ele passa 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, se preparando para o seu ministério, ele é tentado pelo diabo, mas a Bíblia diz que ao final desses 40 dias e 40 noites, os anjos vêm e servem ele. Imagina o banquete que esses anjos prepararam para Jesus, porque aqui a Bíblia diz que um anjo tocou Elias e disse: levanta-te e come a comida que o próprio anjo trouxe. Pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Então, o sobrenatural de Deus estava aqui. Também, eu quero dizer para você, descanse. Aqui, a Bíblia diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então, a gente esquece também que no meio de uma batalha, no meio de uma dificuldade, no meio de uma situação que traz temor, traz cansaço, traz preocupação, Deus permitiu que o profeta dormisse e comesse. E então, por que nós nos agitamos tanto? Nós também precisamos entender que Deus no 7º dia ele descansou. Por que nós recusamos esse descanso? Nós recusamos que temos que parar, descansar, comer, beber, dormir e não fazer nada e deixar Deus agir. Então descanse, descansar o corpo e o espírito, descansar a mente, isso é necessário e Deus vai agir nas coisas simples, no descanso Deus está agindo. E eu quero dizer para você, qual é o motivo desse temor, dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa ansiedade? É uma doença? É um problema no seu casamento? É um problema na sua família, no seu trabalho? É um problema financeiro? O que é que tem trazido esse temor? O que tem feito você se esconder? Então, qual o motivo? Lá no versículo 7, voltou 2ª vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então Deus estava dizendo para Elias: levanta, você já dormiu, já comeu, já bebeu, já descansou. E agora vai, porque não acabou. Você tem muito chão pela frente, a tua vida continua, você vai ter muitas vitórias ainda, você tem muito que cumprir do meu propósito, então a sua vida não acaba aqui. Então eu quero dizer para você, não pare na sua caminhada, seja o que for, o temor, a ansiedade, não pare. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5:7,
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor essa ansiedade. Lá no Salmo 55, 22, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, confia totalmente no Senhor. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então, lance sobre ele todas as preocupações, as ansiedades, as batalhas, as dificuldades, porque ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da tua mente, ele vai cuidar do teu coração, ele vai cuidar do teu corpo, da tua família, do teu trabalho, de tudo aquilo que é importante para você. Amém? Então, por que está preocupado? Por que está preocupada? Por que está ansiosa? Vamos deixar tudo isso nas mãos do Senhor, porque ele cuida de nós. Amém?